pessoal, tudo bem? O título dessa aula é Contestações e Vida Cultural no Brasil entre 1900 e 1930. A gente está falando do período da Primeira República, onde havia aquele domínio oligárquico dos produtores de café, sobretudo dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que garantiam a permanência desse grupo no poder. Só que nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco como é que algumas transformações que aconteceram na sociedade brasileira contribuíram para tornar esse quadro político e cultural mais complexo, né? O que levou até ao fim da Primeira República. Me acompanha aqui. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a partir dos anos de 1910 tem a formação de um importante movimento operário no Brasil. Vamos lá, vamos prestar atenção. Lá na Europa, a partir de 1914, começa a acontecer a Primeira Guerra Mundial. Com isso, as indústrias europeias, que forneciam boa parte das manufaturas consumidas aqui no Brasil, não pode mais fornecer porque está toda voltada para o esforço de guerra. Então, o que acontece? Esse período dos anos 10 no Brasil é um período que a industrialização está se incrementando, ou seja, aumenta o número de indústrias, muito por conta daquilo que os historiadores chamam de substituição de importações. Ou seja, na falta dos produtos europeus, agora as fábricas nacionais estão produzindo aqui, dentro do Brasil, os produtos para atender o mercado consumidor. Com esse crescimento das indústrias, sobretudo nas cidades maiores, como Rio e São Paulo, surge também um movimento operário, um movimento de trabalhadores das fábricas, que começa a se organizar. No início do movimento operário brasileiro, a principal teoria que dominava as ideias, digamos assim, desses trabalhadores era o anarquismo, que tinha um forte conteúdo de ser contra o sistema capitalista, né, e contra o Estado. O que acontecia? Esses grupos eles se organizavam e atuavam por meio da ação direta, ou seja, se tinha uma situação na fábrica que gerava opressão, os trabalhadores atuavam direto contra seus patrões, né? Poderia ser com quebra de máquinas ou então com organização de greves. Isso aconteceu no Brasil em 1917 por meio da organização de uma greve geral muito importante. Repara, esse evento, a greve geral de 17, ele mostra pra gente que você já tem um movimento operário surgindo, se organizando, mas mostra pra gente também que as condições de vida dos trabalhadores, especialmente dos operários, nessa Primeira República, as condições de vida eram muito difíceis, né? Os salários eram baixos, as pessoas tinham dificuldade de garantir sua alimentação mais básica, o sustento de sua família, né? E vale a gente lembrar também que na época da Primeira República não existiam esses direitos trabalhistas que a gente tem hoje, né? Como férias, 13º salário, não tinha nada disso. Foi por meio da luta do movimento operário que isso começou a acontecer. Então, nota, se existiu o domínio oligárquico no campo, nas cidades o quadro político já está se tornando mais complexo. Algumas alterações culturais importantes começam a surgir no ambiente urbano também. Em 1922 é realizada em São Paulo a Semana de Arte Moderna, que se tornou um grande símbolo de um movimento que ficou conhecido com o nome de modernismo. Vamos discutir um pouco qual é a importância desse movimento e por que ele é tão falado assim. No início do século XX, parte da elite intelectual paulistana, vamos dizer assim, mas pode dizer brasileira de uma forma geral, começa a questionar os principais parâmetros do que é bonito em arte, né? do que é interessante para a arte retratar. Eles passam a defender a necessidade de se criar uma arte genuinamente brasileira. Então inicia uma discussão do que é ser genuinamente brasileiro. Inclusive, uma das referências mais conhecidas do modernismo é esse quadro da Tarsila do Amaral, bastante conhecido, que é o Abaporu. Abaporu é um nome em tupi que quer dizer homem que come gente. Mas antes de você achar que eles estão defendendo comer carne humana, não é isso que significa, né? Homem que come gente é uma referência à antropofagia, que significava mais ou menos o seguinte: quando eles falam em comer carne humana, é num sentido artístico e simbólico. A ideia é que os brasileiros eles tinham que digerir, né, comer nesse sentido, o que vinha de outras culturas, para que se formasse a partir disso algo que fosse realmente nacional. Então repara que o Abaporu, a valorização
das cores que se aproximam do que eles entendiam como a nacionalidade brasileira, né? O verde, amarelo, o azul. Tem a valorização da paisagem, né? Que é uma paisagem de sertão, mais próxima da realidade brasileira do que aquelas retratadas nas obras europeias, né? Tudo isso contribui para a organização de um movimento conhecido como modernismo, que tem nesse primeiro momento como um dos fortes um debate em torno da cultura nacional. Mário de Andrade também escreve Macunaíma, que é um outro livro que também, dentro da literatura, digamos assim, traz esse mesmo debate. É importante para a gente ver o seguinte: 1922, que também era o ano que o Brasil estava completando 100 anos de independência, é uma época em que se está discutindo o que é ser brasileiro, né? E num ambiente de cidade. Ou seja, as cidades brasileiras estavam crescendo nesse momento, já tinham crescido a ponto de ter um movimento operário e já tinha crescido a ponto de ter todo um debate do que é ser brasileiro nesse início do século XX. Nota como a sociedade brasileira desse período está se tornando mais complexa. Ela não está concentrada só no ambiente rural, no domínio oligárquico. Ela também está crescendo nas cidades. Outro movimento importante de mudança cultural nos anos 20 foi o chamado tenentismo. Tenentismo foi um grupo das Forças Armadas, que era a média oficialidade, os tenentes, como a gente chama, que tinha uma proposta de modernização da sociedade brasileira. Eles defendiam, por exemplo, a industrialização, a necessidade do Brasil ter mais indústrias para que pudesse investir nos armamentos e que se tornasse uma verdadeira potência. Então, repara, assim como o movimento operário e o movimento de arte nos mostra, essa sociedade brasileira ela entra numa época mais urbanizada, né, de maior discussão em torno da ideia de modernização, né? Os tenentes, eles começam a se articular politicamente para questionar frontalmente o sistema oligárquico, questionar esse poder dos cafeicultores que, na visão dos tenentes, deixava o país atrasado, impedia que o país se urbanizasse, se modernizasse, tivesse mais indústrias, estradas e a possibilidade de colocar o Brasil como uma potência mundial, que eles acreditavam que era possível se fosse investido na modernização, sobretudo das próprias Forças Armadas. O que acontece? Esses tenentes, eles investem em uma série de episódios de rebeldia, né? Eles se levantam contra seus comandantes naquilo que eles chamavam de revoluções. Então existem vários episódios nos anos 20 no Brasil, que, como por exemplo a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, que mostram como é que existe um grupo das Forças Armadas que está questionando esse esquema oligárquico que, na leitura deles, levava o país ao atraso. Então eu quero que você note junto comigo que, assim como o movimento operário, o artístico, os tenentes também tinham uma intenção de modernização da sociedade brasileira. Como é que isso, eu comentei no início da aula, que esse conjunto de transformações, ele contribuiria até para acabar esse período da Primeira República. Minha intenção agora é te explicar como. O que acontece? No fim dos anos 20, eu fiz aqui essa linha do tempo diferente, né? No fim dos anos 20, o Brasil, junto com o mundo capitalista da época, entrou numa forte crise econômica, a crise de 1929. Isso gerou um problema muito sério para os cafeicultores. Por quê? Como o mundo capitalista entrou em crise, a compra do café teve uma queda muito forte e esses cafeicultores ficaram com dificuldade para conseguir os seus lucros. Talvez você se lembre que existia um esquema oligárquico que era um revezamento entre São Paulo e Minas na presidência da República, a chamada política do café com leite. O que aconteceu? Digamos que São Paulo tinha o presidente da vez na época da crise de 29, que era Washington Luiz, e no lugar de ceder a vez no esquema oligárquico para Minas Gerais, São Paulo lançou um outro candidato paulistano para concorrer à presidência da República, que foi Júlio Prestes. Isso mostra para a gente, que estuda história, que essa oligarquia, esse grupo de São Paulo e de Minas, que estava unido aí desde o início da Primeira República, ele rachou. O que acontece então? O grupo mineiro, junto com as oligarquias de outros estados, forma
uma aliança política chamada de Aliança Liberal para as próximas eleições que aconteceriam no ano de 1930. Essa Aliança Liberal lançou o nome de Getúlio Vargas para a presidência da República, que era governador do Rio Grande do Sul, e tinha algumas propostas de modernização, com a ideia de atrair a simpatia dos tenentes, atrair a simpatia de parte do movimento operário. Então, por exemplo, a Aliança Liberal defendia leis trabalhistas para o Brasil, defendia a industrialização, defendia a modernização das Forças Armadas. Todos esses principais pontos de contestação e transformação que tinham surgido no país na década anterior, na década de 20, a Aliança Liberal tenta reunir para lançar uma plataforma eleitoral. Acontece que, se você se lembrar também, todo o esquema político e eleitoral da Primeira República era baseado em esquemas e em fraudes. Com isso, mesmo a Aliança Liberal tendo o apoio da oligarquia de vários estados, Júlio Prestes, apoiado pela oligarquia de São Paulo, vence as eleições, né? Sobre denúncia de fraude, de corrupção, como a gente chamaria hoje. Acontece que Júlio Prestes acabou não assumindo, né? Meses depois desse episódio da eleição, o vice na chapa do Getúlio Vargas, que era um político paraibano chamado João Pessoa, foi assassinado. E na época teve toda uma polêmica sobre se esse assassinato não teria sido político, né? Isso gerou nos quartéis um debate muito grande sobre o que se deveria fazer. E o que aconteceu de fato foi o seguinte: em outubro de 1930, com o apoio dos tenentes que tinham feito as revoltas lá na década de 20, acontece um golpe que tira o presidente Washington Luiz do poder. Esse golpe ele é chamado pela historiografia de Revolução de 1930, essa tomada do poder pela força, né, sob a liderança de Getúlio Vargas, com o apoio dos tenentes. Essa Revolução de 30, ela encerra o período da Primeira República Brasileira e inicia um outro período de domínio de Getúlio Vargas, que os historiadores chamam de Era Vargas. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado nos seus estudos. Até uma próxima!